Olá para você que acompanha o meu trabalho aqui, eu sou a Ana Rodrigues, do canal Ana Rodrigues Astrologia. Nós vamos fazer agora a nossa reflexão, nossa meditação diária com os arcanos do tarô para a semana do dia 27 de janeiro a 2 de fevereiro. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Temos aqui alguns vídeos novos desta semana. Inscreva-se e ative o sininho aí para receber as notificações, né? Ou se você também já é inscrito e não ativou o sininho, ative aí então. Vamos ver aqui a influência diária, lembrando que é um trabalho mais meditativo, segundo o que eu faço aqui semanalmente, né? Então chega de papo, né? Eu sei que vocês estão interessados aqui, realmente é no dia 27 de janeiro, então tem uma influência do 27 somado a 1 de janeiro de 2020, chega ao arcano menor 32 e vai chegar ao arcano maior 5, somando 3 mais 2. No tarô egípcio Kier, o arcano 32 é a magnificência, ele tem uma relação com a abundância, com a generosidade, com prosperidade. A gente vê aqui duas figuras no plano mental, em um banquete aqui, né, num momento bem comemorativo. E aliado ao arcano maior, que é o arcano 5, bom, que é o arcano do Papa, representa o conhecimento, o equilíbrio, a própria experiência e proteção. É uma carta bastante espiritual aqui, né, pensando em arcanos do tarô. O 5 na numerologia tem uma relação muito forte com os processos de mudança. Bom, quando a gente associa os dois, porque nem todo 5 é puro, né? A gente pode formar o 5 de 3 mais 2, de 4 mais 1, de 2 mais 3 também, que seria o arcano 23 menor. Então, a gente tem várias possibilidades para chegar no 5. Essa em especial vem do arcano menor 32, que representa exatamente o quê? Que o conhecimento, a segurança, a necessidade de certeza devem estar alinhados com as nossas reais capacidades. Ostentar ou tentar ser aquilo que não é, traz prejuízos. Acredite no que verdadeiramente traz consigo, né? E só isso será capaz de produzir prosperidade e fartura. E eu até quando estava fazendo essa interpretação aqui, me lembrei exatamente do dia 27 de janeiro que nós falamos na reflexão astrológica. Lembra-se que eu disse que 26, 27 e 28, domingo, segunda e terça, tinha uma influência muito instável astrológica devido à Lua em Peixes, os aspectos desafiadores de Lua e Vênus com Marte, e que incentivava muito a instabilidade emocional e aquela coisa do desejo, do atender somente para atender. Essa influência de 32 que acaba no 5, ela fala exatamente disso, que quando a gente ostenta o que é atender aos desejos, puramente por necessidade de atender, por vontade de atender aos desejos, a gente deixa de seguir no caminho da prosperidade real. Por isso que ele diz, preste atenção naquilo que você traz consigo, porque isso é a verdadeira generosidade. E o Papa tem essa característica generosa de proteção, de abundância, de comando, inclusive, mas ela não é desastrada, ela é bem equilibrada. Então, a reflexão do dia 27 é sobre isso, né? O que nós realmente temos em nós é o que é o nosso potencial de prosperidade, e não aquilo que a gente quer aparentar ter, tá bom? Para o dia 28, nós vamos ter então 28 mais 1 mais 2020, chega ao 33. Então, 3 mais 3 igual a 6. Os amantes ou o enamorado. Alguns colocam esse tema do arcano 6 como a indecisão também, em alguns tarôs. Ele vem do 33, que é uma carta de aliança. Aliás, esses arcanos menores todos dessa semana são do naipe de paus. E a aliança, que é uma aliança positiva, que a gente vê aqui que as decisões representadas pelo 6, né, pela escolha que esse personagem central aqui está fazendo entre dois caminhos, devem ser tomadas considerando os dois lados da moeda, ou seja, uma decisão arbitrária é prejudicial. Novamente, a gente tem no dia 28 a influência agora que vai acontecer, né, lá na astrologia, da Lua chegando no mesmo grau que Vênus e ativando a quadratura com Marte. Então, novamente, não escolha só para atender aos desejos da aparência, não escolha só pela superficialidade. Contemple os dois lados da moeda, avalie os prós e contras, né? Quando a união ocorre pelos mesmos objetivos, nós encontramos a paz e a realização. Mas quando for somente para atender desejos unilaterais, há perdas. Então, a gente tem um arcano menor totalmente relacionado com o quê? Com o companheirismo, com a troca, com o equilíbrio, com observar a coisa do outro, né? A questão da empatia.
e o arcano maior representando exatamente a escolha, a decisão. E ela está mostrando muito aqui uma decisão que tem um peso emocional bastante grande. Então esteja atento, traga para o racional, que as escolhas poderão ser muito bem feitas aqui no dia 28 de janeiro. No dia 29, a gente tem o 29 mais 1, mais 2, mais 2, que dá o 34, o arcano menor, que é o arcano menor 34, a inovação, e 3 mais 4, que chega ao arcano maior 7, o triunfo, o carro, a carruagem, o condutor, aquele que está olhando para o futuro, está em movimento, inclusive para o futuro, abrindo caminho, como eu disse para vocês, né? Então, aqui, o que nós precisamos refletir? É sobre a capacidade ativa que, se bem conduzida em favor dos objetivos, produz muito resultado favorável. Seja rápido e use a inovação ao seu favor. Siga reto, mas procure incorporar novos elementos para melhorar a sua produtividade. Ou seja, esse dia 29, ele traz uma perspectiva por trás do objetivo reto que fala de inovações, de coisas diferentes, da possibilidade da gente olhar para novos caminhos e seguir adiante. Ele propriamente não diz para mudar a direção. O arcano carro 7, ele tem uma representação de alguma coisa bem reta, direta mesmo, muito certa em termos de objetivo, não é isso? Mas a inovação nesse 34 vem exatamente trazendo essa possibilidade de incorporar novos elementos para melhorar os resultados, ok? Então, o que a gente tem que evitar aqui? É a rigidez, embora a gente tenha um olhar reto e saiba qual é o objetivo final, para onde a gente está caminhando, não deixe de olhar para os lados, para outras opiniões, para outros conhecimentos, para melhorias de processos também. Isso tudo vai agregando numa melhor produtividade e no resultado final também. Para o dia 30 de janeiro, 30 mais 1, mais 2, mais 2, chegamos ao 35, 3 mais 5 igual a 8, que é o arcano maior da justiça, mas que vem do 35, que é a desolação. No arcano menor, nós temos uma representação um pouco triste, né? Um olho representando as lágrimas aqui no mundo material e no plano mental, né? No plano psíquico, mental e emocional, uma figura meio aflita mesmo, né? Ela não ultrapassa para o plano espiritual. O plano espiritual está bem limpo, né? Então, o que dá bastante a entender que a pessoa está num processo de aflição e às vezes desconectada com o mundo espiritual. Então, a gente tem o quê? Que o julgamento precipitado, sem dados concretos, ele leva a sofrimento, porque ele vem de uma perspectiva onde a pessoa não está vendo além, está presa mesmo num campo de emoções. Esteja atento aos excessos, pois esses levam à direção contrária. Os momentos tribulados necessitam de paz para a solução. O arcano 8, que é o arcano da justiça, ele é reto, direto, tem uma perspectiva de certeza, mas nós estamos falando da justiça que tem um caminho direto mesmo, né? Ela pune se for necessário punir. Como a gente vem de um arcano menor que representa uma desolação, uma aflição, aqui é um dia que já necessita de uma atenção maior justamente para o quê? Para o humor mesmo, não se feche no humor, não se prenda às questões dos problemas, é preciso observar alternativas, né? A gente viu inclusive nas questões astrológicas semanais, que nesse dia aqui nós temos quem? Lua no signo de Áries, e que ela vai começar a formar alguns aspectos desafiadores com Júpiter, né? Uma quadratura com Júpiter em Capricórnio. Então, necessitamos ter a atenção para o julgamento precipitado. Lembra, eu frisei bastante isso na reflexão astrológica semanal, que nosso processo de julgamento não está muito claro. A gente deve ter bastante atenção sobre os elementos que a gente utiliza para julgar os fatos e tal. Então, o que eu recomendo para vocês? Não se apressem tanto para realizar as coisas, tragam os elementos, observem as coisas, racionalize, não se sinta assim agonizado pelas questões emocionais, mas realize o que tiver que ser feito. Então, aqui tem uma necessidade de enfrentar as situações por mais adversidade que elas possam representar. E no dia 31 de janeiro, nós vamos ter 31 mais 1 mais 2 mais 2, levando ao 36, 3 mais 6 igual a 9, o arcano maior é o eremita, e o arcano menor é o 36, a iniciação. Essa combinação ela é muito positiva para a questão de conhecimento e experiência.
esse arcano aí, iniciação, ele representa exatamente o novo, né? Que é uma contrapartida do eremita que tem uma característica de tempo antigo, de alguém que vem trilhando um caminho há muito tempo, de uma experiência, inclusive. O eremita tem exatamente essa marca, essa característica das experiências que a gente veio conduzindo, de caminhos mais árduos, de solidão, de conhecimentos, de estudos, inclusive. O nosso aprendizado individual, a nossa consciência, que tem uma representação do sol bem forte, né, como consciência, e que nós vamos levando para o futuro, né? Veja que essa figura está caminhando, iluminando os próprios passos, mas numa direção seguinte, ela não está parada, estagnada, e traz exatamente o que? Essa repercussão do novo. Então, do antigo vem o novo, porém tudo tem seu início, meio e fim. Saber encerrar os processos e iniciar novos indica a sabedoria. A atualização de conhecimentos aliada a experiências adquiridas leva ao progresso em qualquer área. Então, a gente tem um dia muito próspero aqui no dia 31 de janeiro, pensando em reflexão, mesmo em meditação, para, vamos dizer assim, juntar os conhecimentos, as experiências que a gente tem sobre um determinado tema e colocá-las para seguir um novo caminho, um novo passo, ou melhorar até os caminhos que já existem até o momento. É uma característica bem relacionada a conhecimento, autodomínio, muito positiva, inclusive para estudos. E dia 1 de fevereiro muda o quadro, e aqui a gente já não tem mais algum arcano menor no comando, são as influências puras dos arcanos maiores, porque então que é o dia 1º do mês 2 de fevereiro de 2020, leva ao arcano 7. O arcano 7, que é o triunfo, o carro, que inclusive nós já até tivemos aqui nessa semana. Mas não há uniformidade de movimento no universo, né? Para o movimento ser previsível, nós necessitamos unir as forças opostas, como choques ou as contribuições, inclusive. Lembram-se dessas duas figuras do arcano 7? Eu falei na semana passada que uma olha para o passado trazendo a experiência, mas a outra olha para o futuro, já almejando um novo caminho. Então, o arcano está em movimento para o futuro, abrindo caminho, representa exatamente o triunfo, a vitória, o carro, caminhos abertos, né? Agora, o fato dele trazer o cetro e a espada na mão, muitas vezes representa que o caminho precisa ser aberto, então tem que abrir a visão, né? E ele traz essa possibilidade devido ao arco solar alado, né, que vai possibilitando enxergar as coisas. Então, a combinação da fé que vem do mundo espiritual ao intelecto relacionado aqui ao psíquico, emocional, é que leva ao conhecimento do futuro. Então, esse arcano do dia 1 de fevereiro, ele é totalmente favorável para seguir adiante no próprio passo, unindo fé e habilidade construtiva. E no dia 2 de fevereiro, nós vamos cair aqui no arcano 8, então, porque seria tudo 2, né? Olha só que coisa interessante, 2 do mês 2 de 2020, só temos número 2 aqui, que vai levar ao arcano 8 da justiça. Justo e correto deve ser o caminho, mas justo e correto para a sua verdade, porque cada um tem a sua própria verdade. Então, evitem julgamentos excessivos sobre comportamentos alheios, decisões alheias, coisas que não dizem respeito a você, né? No nível geral, o que é o caminho correto, o que é a justiça, é relacionado ao seu próprio caminho de vida, que muitos associam ao seu próprio karma e dharma. Então, cada um tem a sua própria verdade. Evite o perfeccionismo, mas seja firme em seu interesse. Fazer sempre o melhor possível simboliza habilidade de excelência. Então, tem que trazer esses conhecimentos aqui, ó, bastante relacionados a Capricórnio, de fazer sempre o melhor, de fazer sempre o que estiver ao alcance dentro das suas possibilidades. Cumpra com as suas obrigações, mas evite a rigidez. E foram estas as reflexões semanais aqui com os arcanos do tarô, ok? Então, nós vamos incorporando aqui os novos elementos dos arcanos menores, a gente vai explorar aqui os 78 arcanos já a partir dessa semana, né? Já estamos fazendo. Um abraço forte, então, para todos vocês. Se você gostou do vídeo, compartilhe, vamos divulgar aqui, me ajudar a divulgar essa reflexão semanal aqui com os arcanos do tarô. Um abraço forte, então, até a próxima semana. Até mais!